Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje, sim, eu trago mais uma vez a minha coleção de romances de hoje da Arqueiro, só que dessa vez eu venho fazer um update de leitura pra vocês, pois no primeiro vídeo eu mostrei as edições maravilhosas e todos os livros desse selo que tinha na minha estante. Inclusive, se você não viu esse vídeo, tá aqui no card de informações, vai lá conferir depois. E agora hoje eu vou falar pra vocês o que eu achei desses 6 livros que eu li desse selo. Vou falar brevemente a minha avaliação, a minha nota, e quando eu ler mais livros, eu faço depois uma parte 2 de atualização de leituras do selo Romances de hoje. Bom, antes da gente conferir quais foram os livros que eu li, as minhas avaliações, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito, e lembrando que no mês de novembro estamos tendo vídeos todos os dias. Então, bora me ajudar a bater os 1000 inscritos. Já deixa o like, já compartilha esse vídeo com aquele amigo que gosta de uma boa dica literária. Também faço meu convite para você me seguir lá nas outras redes sociais, no Instagram, no Scooby, na Rede da Dancinha. Também estou como PS Livros. Agora chega de lenga-lenga e bora falar sobre os livros que eu já li do selo Romances de hoje da editora Arqueiro. Bom, hoje eu não vou comentar nada muito sobre a edição, porque vocês já devem ter visto o vídeo anterior, e eu já vou partir para o quê? Para o que eu achei, quando eu li e que nota que eu dei. O primeiro livro que eu li do selo do romance de hoje da editora Arqueiro foi da autora Jenny Colgan, que inclusive é a autora que mais tem exemplares publicados pelo selo. Já na minha estante, eu acho que eu tenho mais de 4 livros só dessa autora, e ainda tem muitos outros que eu não tenho em mãos ainda que tem publicado. Então, ela é muito famosinha. Em A Pequena Livraria dos Sonhos, eu dei 4 estrelas para esse livro, mas talvez hoje eu desse até 4 estrelas e meia, pois quando eu fiz a leitura desse livro ano passado, geralmente eu não dava meias estrelas, ou eu dava de 1 a 5 números inteiros. Então hoje eu daria até 4 estrelas e meia pela experiência de leitura. Por que eu digo isso para vocês? Porque a escrita da autora foi muito envolvente aqui. Sem mentira nenhuma, eu lembro de ter lido numa tarde só o e-book desse livro que eu li na época que estava antes, gratuito, na pandemia. E aqui a gente vai ter uma moça que trabalhava em uma biblioteca. Essa biblioteca, o Estado precisou fechar. Ela se vê numa situação que ela está desempregada, com pilhas e mais pilhas de livro na casa da melhor amiga. A melhor amiga dela está quase expulsando ela de casa porque não tem mais espaço para livros. E ela tem a grande ideia de criar uma biblioteca itinerante com uma van. E ela vê no anúncio que tem uma pessoa vendendo uma van daquelas bem clássicas, bem espaçosa, que cabe no orçamento dela, que realmente encaixaria na ideia da biblioteca itinerante, e ela vai viajar até a Escócia para comprar essa van. E aí a gente vai vendo o desenvolver dessa história. O interessante aqui é que a gente vai ver na nossa personagem, de certa forma, se envolvendo em um certo relacionamento, mas o principal aqui é a autodescoberta, é a questão dela e o amor aos livros, e também de querer trazer a literatura ao máximo de pessoas. Então, eu gostei bastante, eu achei super fofinho e combina muito com um dia meio assim friozinho, chovendo, com um cafezinho. É uma leitura bem fofa para aquecer o coração. Bora pro próximo. Agora, esse outro livro que eu também li da autora, ele já é um pouco maior em comparação ao anterior, e eu também dei 4 estrelas para esse livro, e eu estou falando de quem? A Padaria dos Finais Felizes. Aqui a nossa mocinha, ela começa o livro numa situação caótica na vida dela, onde o emprego dela não dá mais rentabilidade, o casamento dela tá no fim, eles estão só endividados, repletos de dívidas, e eles se veem numa situação onde um não suporta o outro, então eles decidem simplesmente se separar, cada um segue o seu rumo, e aí ela tá o quê? Sem um tostão no bolso, e ela decide ir tomar um novo ar, conhecer um novo ambiente. Ela vai para uma ilha onde só em determinados momentos do dia ou da semana você consegue acessar por causa da água, né, que dependendo da maré fica baixa ou fica alta. Ela vai para um apartamento que está
caindo aos pedaços, mas é o que ela pode pagar, ela aceita. E ela tem um hobby muito do diferente, que é fazer pães. E a padaria dessa ilha é um fiasco, é muito ruim. E as pessoas da cidade começam a sentir o aroma dela fazendo os pães, sente um cheiro muito bom. Aí ela começa a fazer o quê? A vender esses pãezinhos. A gente aqui vai ter quase que como se fosse um triângulo amoroso entre a nossa mocinha, um pescador e um... Agora eu esqueci a forma melhor de dizer, mas ele fabrica hidromel. Então ele cultiva abelhas para produzir essa bebida. Então a gente vai ter esses dois romances, só que o principal aqui é na redescoberta da nossa personagem. E isso é algo em comum em todos os livros do selo Romances de Hoje. Esse daqui, confesso para vocês que para mim não foi tão fluido quanto a Pequena Livraria dos Sonhos, mas também curti bastante e acredito que poderia sim ter continuação, talvez. Talvez. Eu acho que o final desse livro aqui teve uma reviravolta meio inusitada e que eu acho que me fez diminuir uma estrela. Mas tem um plot aqui, gente, de quebrar o queixo, hein? E tantas teorias nós do clube que lemos. E se você quer também fazer parte de um clube de leitura onde lê romances Cacés Coraçãozinho de forma totalmente gratuita, bora ler juntos no clube de leitura da Ju do Desaniversários. Aqui na descrição vou deixar o link do Instagram do clube. Então, bora para a próxima leitura. Mudando de autora, eu li no ano passado, da Lucy Diamond, A Casa dos Novos Começos. E esse foi um livro maravilhoso. Esse aqui eu já dei 4 estrelas e meia. Eu já estava, né, nessa época que eu li, eu já estava dando meias estrelas. Não favoritei, não me perguntem por que eu não favoritei, tá? Porque eu confesso pra vocês que eu gostei bastante. Mas aqui a gente não vai ter só uma personagem, aqui a gente vai ter 3 personagens principais, que o comum entre elas é que elas estão morando em um edifício, então elas são vizinhas. A primeira mocinha, ela morava em outra cidade, ela tinha um namorado que era arquiteto, ele ganha uma grande proposta de emprego para ir para essa outra cidade, para fazer uma revitalização em um museu, algo assim, histórico. E ela faz o quê? Ela abandona o emprego, os amigos, a família e vai na expectativa de acompanhar o namorado, para quem sabe um talvez noivo. Ela é bem daquela típica garota que tá tipo, ele vai me pedir agora em casamento. E aí nós temos outra personagem que teve algo no passado dela muito tumultuado que a gente não sabe bem o que aconteceu. A gente só sabe que ela largou um emprego que ela ganhava e faturava muito dinheiro para virar auxiliar de cozinha. E ela vai tentar fazer o quê? Virar chefe, abrir seu próprio restaurante e assim por diante. E por fim, nós temos uma outra moça que eu acho que das histórias foi a que mais foi dolorido para mim, que ela vai estar enfrentando de certa forma um luto, que é muito difícil, que implicou não só na vida dela, mas na vida da família, na vida do casamento. Ela continua no mesmo emprego, só que ela está passando por um processo de depressão muito forte. E que ela vai encontrar, através de uma senhorinha no prédio, um reconforto, um contato novo de amizade. E aí, gente, as vidas vão se entrelaçar e no final as 3 vão se tornar grandes amigas e a gente vai vendo a reviravolta que a vida dá em cada uma dessas histórias. Eu gostei bastante, derramei lagrimazinhas e eu acho que é uma escrita muito potente da Lucy Diamond e que eu quero muito poder ler outros livros da autora. E o que eu gostei é que ela tem essa vibe de conectar uma história na outra. A gente acha que no primeiro momento a única coisa que vai ter em comum é o endereço delas. Mas não, várias reviravoltas vão acontecendo na vida das nossas personagens, que no final tudo tá conectado. Gostei bastante e dei 4 estrelas e meia. Agora, outra autora do selo que eu li foi a Lucy Dillon, Lições Inesperadas sobre Amor. Esse temos doguinhos fofinhos. E eu amo, eu sou a louca dos pets, dos gatos, dos cachorros, enfim. Só que essa foi uma decepção no selo pra mim. Não foi ruim a leitura.
Mas eu acho que eu tava com expectativa muito alta. E eu acho que por eu ter pegado um certo spoiler de uma certa influencer literária, meio que estragou um pouco a minha experiência de leitura. Nesse livro aqui eu só dei 3,5 estrelas. Não que eu não tenha gostado, tá, gente? 3 estrelas pra mim é um nível muito bom. Só que ele realmente, entre todos do selo que eu li, foi o que eu menos me conectei, principalmente com a personagem principal. Aqui tem uma personagem secundária que eu até preferi muito mais, que foi a dona da clínica veterinária, do que a da nossa mocinha. Mas não vou comentar muito para não estragar a experiência de vocês e sugiro que vocês não leiam nem a sinopse, só vai. Tá? A nossa mocinha, ela tá no dia do seu casamento, quando ela recebe um telefonema, algo inesperado vai acontecer que vai mudar totalmente a vida dela. Em paralelo, a gente vai acompanhar quem? Os vizinhos dessa nossa mocinha, onde eles têm uma clínica veterinária, onde eles vão receber animais de um criadouro ilegal, que os bichinhos estão totalmente maltratados, vão ter que fazer uma forma de arrecadar dinheiro para cuidar desses animais e eles decidem fazer algo que envolva noivas, vendas de vestidos e etc e tal, vai movimentar toda o bairro, a cidade, enfim, em prol desses cachorrinhos. Em paralelo, né, a tudo isso, a gente vai vendo a vida da nossa mocinha, com todas as reviravoltas da vida, questões que envolvem o trabalho dela, o relacionamento, família, enfim. Eu achei o final muito bom e tem uma parte que eu fiquei muito na dúvida se eu tinha lido certo, porque a autora nos faz ir em uma direção que a gente acredita que seja essa direção e aí do nada não é, e eu gostei bastante. Eu quase dei 4 estrelas, confesso pra vocês. Eu só realmente não cheguei a dar 4 estrelas porque eu achei que em certos momentos a nossa mocinha ficava pensando muito na morte da bezerra e não tomava uma atitude. Ela ficava dias e semanas postergando e eu acho que me incomodou muito a forma que ela era muito neutra ou muito influenciada pela antiga amiga de trabalho dela. Mas eu acho que isso a autora quis mostrar que infelizmente acontece muito com muitas mulheres, inclusive comigo, né? Muitas vezes eu me sinto insegura e peço opinião, ou tenho amigas mais fortes que acabam influenciando diretamente em decisões da minha vida. Eu sei que isso não deveria acontecer, mas nisso eu me identifiquei com a personagem, de certo isso eu não gostei. E aí preciso diminuir minha estrelinha. Mas fica aí a dica. Talvez se eu não tivesse pegado spoiler, a experiência teria sido totalmente diferente. E, enfim, eu só posso dizer uma coisa. Preciso ler outro livro da autora para saber se esse livro não funcionou por causa que eu peguei spoiler ou se a escrita da autora em si não pega comigo. Só que o diferencial dos livros da Lucy Dillon Lucy Dillon é exatamente o diferencial sobre os animais. Sempre tem um doguinho, um bichinho nas capas e uma história que vai remeter, de certa forma, aos animais e ao cuidado deles. Então, fica aqui a minha dica, se você gosta de cachorrinhos, você vai adorar. Bora então para a próxima leitura. O Pequeno Café de Copenhague, da Julie Kaplan, é o primeiro livro dentro do Romances de Hoje de um selo. Vai ter uma série que é Destinos Românticos. Então a gente vai ter uma série dentro do selo. Antes eram volumes únicos e aqui a gente vai ter realmente uma série onde vamos ver personagens sendo retratados em volumes diferentes, né? Então vai estar na mesma vibe, no mesmo universo, mesmos personagens, mas não vai ser uma sequência. Mas o ideal é ler na sequência para não pegar spoiler de um livro com o outro. Mas enfim, o Pequeno Café de Copenhague tem resenha aqui no canal, então eu não vou falar muito para vocês. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse livro, vou deixar aqui no card de informações a resenha. O que eu vou falar só brevemente é que eu dei 4 estrelas e meia, eu li em um dia esse livro. Foi uma leitura bem fofinha e principalmente o diferencial dela é que me fez viajar para Copenhague. Gente, a descrição era excepcional da autora sobre os pontos turísticos, me fez ficar com vontade, sem tira nenhuma, de conhecer essa cidade. Aqui a nossa mocinha, ela vai ter uma reviravolta no trabalho dela, onde ela se vê numa situação que ela precisa ir até Copenhague com certas pessoas do nicho do jornalismo, digitais influencers, enfim, pra pegar o quê? A vibe de Copenhague,
para poder resenhar, dar dicas do novo empreendimento que vai ter uma loja que vai abrir de departamentos que o dono era de Copenhague, então vai ser nessa vibe. Então ela vai lá mais passear pra, né, ter várias pessoas do nicho de divulgação, uma pessoa que fala sobre culinária, uma pessoa que fala sobre arquitetura, uma pessoa que é jornalista, uma pessoa que é apresentadora de programa de TV, e aí a gente vai ter essa vibe em paralelo, a gente vai ter um Enemies to Lovers aqui entre a nossa mocinha e um jornalista. Eles se detestam, mas a gente sabe que no fundo, o que a gente tem? Inimigos para amantes, não é mesmo? E o interessante é que a nossa mocinha, ela vai ter uma reviravolta muito grande no trabalho dela. É só isso que eu vou comentar. Caso vocês queiram saber um pouco mais, vão lá conferir a resenha de 4 estrelas e meia. Agora, bora falar do último livro que eu li do selo Romances de Hoje da Arqueiro. O último livro que eu li não é o mais recente, mas é o único 5 estrelas e favoritado do selo até o momento, tá? Faz 1 ano e meio que eu estou lendo esse selo. E geralmente a cada 2 meses eu pego um pra ler, e esse eu li ano passado, tem resenha aqui no canal. De novo, lemos com o Clube da Ju. Então, ó, só tem dica boa no Clube da Ju, então bora ler livros de romance fofinhos. Vou deixar aqui no card de informação resenha. O que eu posso dizer pra vocês é que nós teremos um personagem masculino como personagem principal e uma mocinha também. Mas é muito interessante porque a gente tem a perspectiva de um homem como protagonista desse livro. Aqui a gente vai ter o nosso mocinho. Ele passou por uma situação muito catastrófica na sua vida, onde a sua irmã veio a falecer, só que ela tinha acabado de ter um bebê, então ele vai ser o guardião dessa bebê. Ele era um cara que era da noite, da farra, e ele vai se ver se tornando pai, né? E tendo que mudar totalmente o estilo de vida, ele tendo que sair da cidade, ir para o interior para poder criar melhor a sua sobrinha. E em paralelo a gente vai conhecer a vizinha ao lado, que é cartunista, que rola de certa forma um clima entre os dois, só que a vizinha fica um pouco com o pé atrás pela fama de mulherengo que ele tem. Só que o mais interessante neste livro são não os protagonistas, mas são os outros personagens. Toda a vila, toda aquela cidade. Gente, a sensação que eu tive quando eu estava lendo é que eu estava lendo algo semelhante à série da Virgin River, uma série que tem na Netflix, que é bem essa pegada do interior, todo mundo comunica, tem um bar, todo mundo se encontra, as histórias se cruzam, e uma das principais histórias que mais foi chocante foi da Franklin, que é a melhor amiga da nossa mocinha, que é dona do bar. Então, gente, do café, na verdade. Leiam Jill Mansell, Onde Mora o Amor. Vocês não vão se arrepender. Foi 5 estrelas e favoritado. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, o update de leituras do selo Romance de Hoje. Lembrando, se você quer ver mais sobre os detalhes dessa edição, vão lá conferir o primeiro vídeo onde eu mostro detalhe por detalhe. Aqui eu comentei mais sobre o que eu achei das minhas leituras lidas do selo. E comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros ou se ficou interessado em ler, ou se me indicaria qualquer outro livro do gênero, do selo, que você tenha amado e favoritado. Esse é o vídeo de hoje. Lembrando que em novembro temos vídeos todos os dias. Até o próximo. Tchau!